Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar a experiência que eu tive de ver Jesus pela primeira vez. É algo que foi sobrenatural, né? Foi daí que eu converti ao Senhor e o Senhor trouxe ao meu coração para eu contar isso para vocês. E primeiro eu quero ler só um versículo que está lá em 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, eu converti, isso tem mais de 20 anos, através de uma experiência sobrenatural que eu tive com Jesus. Eu era uma jovem que tinha enveredado por um caminho assim de drogas. Eu comecei a usar maconha, né? Depois eu comecei a experimentar outras drogas. E essa experiência que eu tive, você pode se pasmar, não foi dentro de uma igreja. Foi dentro de uma festa rave. Sim, foi dentro de uma festa rave. E nessa experiência, né, nesse tempo eu já não estava mais só fumando maconha, mas eu usava êxtase, né, muito êxtase, às vezes cocaína, essas drogas, né, esses estimulantes e outras. Então, aos poucos eu fui entrando por esse caminho. A nossa casa a gente não conhecia Jesus, a gente não tinha conhecimento da palavra, não conhecia realmente Deus. E nesse processo em que eu me perdi, né, os meus tios se converteram, a Tarcilene e Jeová, e eles convidaram a minha mãe para ir, né, à igreja. E a minha mãe, naquele desespero, por causa da minha situação, ela foi para a igreja para buscar ajuda, para buscar uma solução para a minha vida. Mas nesse processo ela se converteu. E começou a orar pela minha vida. E ela orou pela minha vida há 4 anos. 4 anos. E nesse processo, quanto mais ela orava e eu piorava. Mas Deus estava ouvindo. Deus estava recolhendo cada lágrima. Deus estava ouvindo cada clamor daquela mãe desesperada. E em uma dessas festas, né, que eu fui, foi que eu tive essa experiência, que eu vi Jesus pela primeira vez e que que eu me converti. Aleluia! E a minha mãe, ela já tinha até me levado à igreja uma vez, eu tinha até querido, mas não tinha conseguido entender o que era aquilo. Mas nesse dia, a partir dessa experiência, tudo mudou para minha vida, tudo mudou em mim. Eu tinha ido a uma festa, essas festas duram aí, às vezes, né, quando é um festival, até de 4 a 5 dias, e a gente fica acampado em barracas, né? E eu lembro que a minha mãe depois me contou que ela pediu a Deus, junto com a minha tia, para Deus me dar experiências sobrenaturais, para eu entender que o mundo espiritual era real, que sim, céu, inferno, existe demônios, essas coisas. E nessa festa eu comecei normal, tudo. E existia lá uma droga nova que tinha saído. E eu me empolguei muito com essa droga e eu perdi o controle. E eu me excedi.
Então eu comecei a entrar num processo ali de overdose. Ali na pista de dança mesmo, eu comecei a ficar toda roxa, as minhas extremidades, né? Eu fiquei gelada como uma pedra, Eu comecei a perder um pouco dos meus sentidos, da minha força. E eu lembro que as pessoas começaram a vir, né? Os meus amigos começaram a vir e juntaram em cima de mim, falaram: o que é isso? O que você fez? Começaram a brigar comigo e eu comecei a passar mal mesmo. Eles viram que não era brincadeira e veio o dono da festa, né? É uma festa gigante. Veio o dono da festa e falou: o que você fez? Se você morrer aqui, a polícia vai vir aqui, vai acabar com a gente, você vai trazer um problema para nós. E eu passando tão mal, gente, e eles preocupados que estavam estragando a festa. E eu fui desfalecendo ali. Eu lembro que eu já não conseguia nem abrir mais os olhos. E eles pegaram 3 homens, pegaram assim, me levaram, falaram: vamos tirar ela daqui, vamos colocar ela lá na barraca. E aí eu lembro que eu só me lembro deles me carregando assim, aí eu já apaguei. E eles me jogaram nessa barraca, fecharam lá o zíper da barraca, foram para lá, né? Era do dia 31 pro dia 1º e eu fiquei ali. E eu lembro que eu tive uma visão ali, né? Não lembro que horas, como, se demorou, se não demorou, não se explica. Essas coisas não se explicam. E nessa visão eu vi um demônio horroroso na porta da barraca, parado ali na porta da barraca. E de repente eu vi alguém entrando, alguém maravilhoso, alguém lindo, entrando dentro daquela barraca. E aquele alguém era Jesus. Jesus entrou dentro da barraca. E eu sabia que era ele, eu não sei como é que eu soube, né? Mas eu sabia que era ele. E ele sentou. Ele sentou e colocou a minha cabeça no colo dele. E aí ele olhou para aquele demônio e falou para ele: nela você não toca, ela você não leva. E quando ele falou isso, o demônio desapareceu. E ele começou a passar as mãos no meu cabelo e a fazer carinho em mim. E eu comecei a sentir aquele amor. Gente, eu senti o amor de Deus ali de uma forma tão profunda. Sabe, aquela presença, aquele olhar, me rasgou por dentro, penetrou dentro de mim. Foi algo assim inexplicável, não tem como te explicar, mas algo mudou. Eu experimentei o amor de Deus por mim ali naquele lugar. Foi algo inexplicável. Eu sei que aí acabou ali e eu acordei amanhecendo o dia. Eu estava toda urinada por causa, né, do estado que eu fiquei, o meu corpo, o meu organismo. E eu estava ali toda suja, acabada, né, urinada. Eu falei: gente, como que Jesus teve coragem de entrar aqui dentro dessa barraca, sabe? Olha o meu estado, né? E ali eu levantei, eu entendi um pouco, né, do que tinha acontecido. E eu falei para as pessoas: eu vou embora. E todo mundo: que é isso? Ainda tem um dia de festa? Eu falei: eu vou embora, eu vou pegar meu carro, eu vou embora. E tinha gente de carona comigo. Eu falei: se vocês quiserem ir comigo agora, vocês vão. Se vocês não quiserem, vocês vão ficar para trás, tchau. Peguei meu carro e fui embora, fui para minha casa. Eu morava sozinha nessa época. E na mesma cidade que os meus pais, mas aí a minha mãe tinha
tinha mania de deixar toda semana uma carta para mim, uma carta, porque a gente não conseguia conversar sobre as coisas de Deus. E ela deixava cartas escrevendo versículos, profetizando que Deus tinha um plano na minha vida, um propósito, que eu tinha um chamado. Eu falava, gente, essa mulher é louca. E eu lia aquelas cartas assim, falava, gente, o que ela tá achando? Quem que ela acha que eu sou? E colocava aquelas cartas numa gaveta, e um dia ela deixou um CD também de pregação, chama Vaso de Oleiro. E nessa madrugada, né, que eu cheguei em casa, eu sentia alguma coisa, eu não conseguia dormir, e eu sentia alguma coisa falando, abre a gaveta, pega o CD e ouve. Eu peguei, isso já era 2, 3 horas da manhã, de sábado para domingo. Eu de sábado para domingo em casa, realmente alguma coisa tinha acontecido. E eu peguei aquele CD e comecei a ouvir, e era a palavra de Jeremias que fala que Deus é o oleiro e que nós somos o vaso, né? Nós somos o vaso. E o vaso quebrou na mão do oleiro. E o pastor começou a pregar ali, e eu me arrependi, né? Eu comecei a clamar a Deus que me perdoasse, que eu queria Ele, que eu queria viver outra vida. E eu senti um desejo tão grande, né, de ligar para minha mãe e falar que eu queria ir para a igreja, e o dia não amanhecia. Então, a hora que o dia clareou, que deu 6 horas da manhã, eu peguei o telefone, liguei para minha mãe e falei, mãe, sabe? E nesse dia, gente, voltando um pouco, que eu estava na barraca, minha mãe teve um sonho. Ela sonhou, ela ouviu um grito meu falando, mainha, mainha, pedindo socorro. E ela acordou assustada naquela madrugada do dia 31 para o dia 1º, que eu estava lá naquele estado. E ela disse que falou com Deus assim, eu não sei onde ela está, ela não me conta, Senhor. Mas o Senhor sabe, mas uma coisa eu te peço, por favor, não deixa ela ir para o inferno, não deixa ela se perder, dá uma chance para ela, só isso que ela falou, sabe? Então, aí, voltando lá, naquela madrugada eu fui, esperei amanhecer, liguei para ela, falei, mãe, eu posso ir você vai para a igreja hoje? Ela falou que do outro lado, falou, gente, o que aconteceu? 5, 6 horas da manhã. Ela falou que disfarçou, ela falou, eu vou para a igreja, todo domingo eu vou para a igreja. Eu falei, você pode passar aqui para me pegar? Eu quero ir com você. Ela falou que quase caiu do outro lado, falou, passo sim. Aí, gente, ela passou, eu fui para a igreja, eu ouvi, né, o apelo, mais uma vez ali eu aceitei Jesus, e daí Deus começou a desenrolar a história, né, da minha vida com Ele de uma forma maravilhosa. E eu tenho tantas coisas, né, tantas experiências como essa com Deus, visões que Deus já me deu, e o Senhor tem trazido ao meu coração, que é tempo de eu começar a compartilhar isso. Então, é isso que eu queria contar para vocês, sabe? Jesus é maravilhoso. Jesus não se importou com o meu estado, Jesus foi ali, né, onde ninguém iria atrás de mim, mas Ele foi. E eu quero dizer para você, sabe, as coisas espirituais, elas são mais reais do que as coisas naturais. Jesus é real, né? O céu é real, as coisas, o inferno é real. Eu vou compartilhar com vocês outras coisas que o Senhor já me mostrou pela misericórdia dele, amém? Então é isso que eu queria contar para vocês. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Essa vida que é muito curta, ela vai durar 80, 90 anos, mas Deus tem uma vida eterna com Ele para sempre, em um lugar perfeito, maravilhoso que Ele preparou para cada um de nós, amém? Que você seja abençoado aí com esse testemunho, que Jesus toque no seu coração, que a sua fé seja renovada, que o Senhor te dê a graça dele nessa hora. Um beijo e até mais.